Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas. Hoje é a última, agora é a última. Essa aula de reforço é mais deixa eu ajeitar aqui os óculos, é mais para fazer uma revisão ainda de todos os tópicos que nós trabalhamos, tá? Deixa eu compartilhar a tela, acompanhar os exercícios. Pronto, está compartilhada a tela. Diminuir aqui um pouquinho. A gente começa com agrária. Número 1. O movimento dos sem terra surge em 1979 no Nordeste brasileiro devido aos conflitos entre poceiros e latifundiários, com forte influência das secas dos anos anteriores. Essa questão está errada, não tem balela, tá? Nordeste, seca, isso é só para enrolar você. O movimento dos sem terra ele nasce no Sul, no Rio Grande do Sul. Tinha um conflito por terra envolvendo uma terra indígena com as pessoas que ocuparam essa área indígena, dos Nonoai, e aí os indígenas se mobilizam para que essas pessoas sejam expulsas das terras deles. E aí esse problema desses que foram expulsos vai fazer com que haja a movimentação para que eles recebam algum tipo de terra para que eles possam trabalhar, viver, enfim. E aí se descobre 2 fazendas, se não me engano, que eram públicas e que estavam arrendadas para latifundiários. E aí eles ocupam essas terras e isso faz com que surja o MST, tá? Então essa questão está errada. Lembra que nasce no Rio Grande do Sul e nasce em 79 mesmo. 2. A Comissão Pastoral da Terra foi fundada no fim da década de 70 durante evento realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e originalmente esteve ligada à Igreja Católica. Tá certa, tá? A questão está correta. Não tem nada de errado, não. Isso é justamente a origem, em 1975, para ser mais correto. E aí ela se consolida em 78. Ela está correta, tá? É um movimento que está bastante vinculado até hoje à igreja, embora tenha um caráter ecumênico, ainda tem uma ligação muito grande com a Igreja Católica. 3. 3 estados brasileiros concentram mais da metade das mortes decorrentes dos conflitos agrários. Pará, Rondônia e Bahia. Está correta também, tá? Rondônia é pequenininho, mas Rondônia é um poço de conflito agrário. O Pará também é o que lidera, né? Sem sombra de dúvida, são os casos de grande violência que a gente vê recorrentemente no jornal. E a Bahia, o interior da Bahia também apresenta uma considerável violência no campo. 4. Tanto o número de conflitos quanto o número de assassinatos no campo aumentou entre 2016 e 2017, o que demonstra um aumento da instabilidade social no Brasil. Essa questão está errada porque, na realidade, o número de conflitos ele caiu. Tá? O número de assassinatos realmente aumentou, é o maior desde 2003, mas o número de conflitos ele diminuiu. Mas, de qualquer forma, houve um aumento dessa letalidade. Esses dados eles são compilados pela Pastoral da Terra num documento chamado Conflitos no Campo. Tá? Vocês podem achar esse documento pela internet. 5. Logística e organização territorial. Pouco mais de 77% das cargas transportadas pelas ferrovias brasileiras consiste em minério de ferro, seguido de longe por soja e farelo de soja e extração vegetal e celulose. Essa questão está correta, gente. Pouco mais de 77% das cargas é minério de ferro. Tá? Isso mostra o impacto que o minério de ferro tem na economia e nos sistemas de objetos, como diz o Milton, no Brasil. Tá? E por isso que as ferrovias elas também têm pouca conectividade entre si, porque elas existem fundamentalmente para exportar minério, ou soja, ou celulose e madeira. Tá?
Elas não têm uma função de transportar, muitas das vezes, produtos que sejam utilizados domesticamente, produzidos domesticamente. É óbvio que isso não é em todas, mas a concentração do minério de ferro no transporte de carga das ferrovias mostra que a nossa economia precisa ainda se desenvolver bastante, tá? E essas ferrovias, elas apresentam baixa conectividade entre si. 6. Deixa eu só voltar aqui. Elas apresentam baixa conectividade entre si, no sentido de que a estruturação dessas redes ainda é basicamente de exportação de algum produto. Então, elas ligam a área de extração desse minério até o porto responsável pela exportação, tá? Mas não necessariamente interliga duas áreas de produção, uma área de produção e uma área de consumo de um produto que tenha sido desenvolvido, fabricado, colhido aqui, tá? Nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. 6. O maior porto do Brasil em volume de carga, com quase 170 milhões de toneladas, é o terminal marítimo de Ponta da Madeira, responsável pela exportação do minério de ferro de Carajás. Também está certo, tá? A gente sabe que Santos é o mais importante porto do Brasil, por volta de 1/3 do comércio exterior do Brasil passa por Santos, enfim, tem maior valor de exportação, está vinculado a Santos, tudo isso. Mas em volume de carga, o maior porto é o terminal marítimo de Ponta da Madeira, que é basicamente unicamente para a exportação de minério de ferro. 7. A maior parte da carga transportada por cabotagem no Brasil corresponde a granéis líquidos e gasosos, sobretudo combustíveis. A navegação de cabotagem no Brasil, essa questão está correta. Ela é feita basicamente por granéis líquidos e gasosos, ou seja, combustíveis, tá? É basicamente combustível que é transportado pela navegação de cabotagem. E com a implantação desse sistema projetado de ferrovias, a tendência é que possa aumentar esse tipo de transporte por ferrovia também. A gente vai falar de cada uma das ferrovias em funcionamento hoje no Brasil, e a gente vai ver que combustíveis derivados de petróleo e álcool costumam aparecer entre os itens mais transportados na maioria delas. E a cabotagem, ela faz justamente essa ligação entre esses portos e, em alguns casos, interiormente também. Por exemplo, avança sobre o rio Amazonas, levando, por exemplo, combustíveis diesel para as comunidades, para os portos, né, que vão atender depois essas comunidades nas áreas mais afastadas para geração de energia elétrica, por exemplo. 8. A maior parte das cargas transportadas em vias interiores se utiliza da região hidrográfica do Rio Paraná, por conta da hidrovia Tietê-Paraná, localizada, por sua vez, na região concentrada. Ela está errada, tá? A maior parte das cargas em vias interiores, elas são transportadas na região amazônica, na região hidrográfica, na bacia hidrográfica amazônica, e depois na bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Então é pegadinha isso, tá? A gente está acostumado a pensar em São Paulo como o maior centro produtor, mercadorias e tal, mas a maior parte das cargas transportadas em vias interiores está na bacia hidrográfica amazônica e na bacia do Tocantins-Araguaia, não na bacia do Tietê-Paraná, na bacia do Paraná, tá? Por conta dessa hidrovia, tá? Então cuidado com isso. 9. Sim. E aí a gente começa a falar das ferrovias no Brasil. Em vermelho, antigamente era OL, hoje que está aqui mostrando onde eu estou passando o mouse, e hoje se chama Rumo a empresa. Tá? Então, Rumo Malha Sul é toda essa em vermelho, e não está limitada apenas à região sul. São Paulo também tem trechos da Rumo Malha Sul, que é o que está em vermelho aqui. A Rumo Malha Sul, ela transporta fundamentalmente soja
e farelo de soja, extração vegetal e celulose. Extração vegetal é madeira, por exemplo, geralmente, tá? Combustíveis, outros gêneros agrícolas e containers, carga containerizada. A Estrada de Ferro Paraná Oeste, que é a FPO, que é esse trecho que liga Cascavel a Guarapuava, ela vai transportar soja e farelo de soja, cimento e produção agrícola. E a Estrada de Ferro Teresa Cristina, que é aqui esse pedacinho de Santa Catarina, ao sul de Santa Catarina, ela transporta fundamentalmente carvão ou coque e carga containerizada também. Agora, subindo um pouquinho, a gente tem a Rumo Malha Oeste, que está em amarelo, que vai do interior de São Paulo até Corumbá e Ponta Porã, tá? E a Malha Oeste, ela transporta fundamentalmente minério de ferro, extração vegetal e celulose, outros granéis minerais e indústria siderúrgica. Então, essa estrada está fundamentalmente conectada em função do minério de ferro e da indústria siderúrgica, tá? Tem também a extração de celulose e outros minerais que são transportados a granel. A próxima é a Rumo Malha Norte, que é a que liga Rondonópolis até o limite do Mato Grosso do Sul com São Paulo, aqui onde está o mouse. A Malha Norte, ela transporta soja, outros gêneros agrícolas, como por exemplo milho, enfim, combustíveis, carga containerizada, extração vegetal e celulose. A Rumo Malha Paulista, que é essa que está em lilás roxo, ela e aqui basicamente em São Paulo, tá? Pega aqui o sul, parte de Peruíbe, enfim, e vai do litoral até o interior. A Malha Paulista, ela transporta fundamentalmente extração vegetal e celulose, combustíveis, carga containerizada e produção agrícola também. Próximo slide. A MRS, que é a que está em verde, que faz a ligação Rio-São Paulo-Belo Horizonte, ela transporta fundamentalmente minério de ferro, produtos da indústria siderúrgica, extração vegetal e celulose, carvão ou coque, granéis minerais e cimento. A Estrada de Ferro Vitória Minas, que é a que está em laranja, ela vai de Belo Horizonte até Vitória. Também tem como função transportar minério de ferro, indústria siderúrgica, carvão coque, granéis minerais e carga geral não containerizada. Essa ferrovia ela ainda apresenta transporte passageiro em alguns trechos, o que é um pouco raro no Brasil. Desculpa. O próximo slide. Em azul tem a ferrovia Centro-Atlântica, tá? Que pega um trecho de São Paulo, vai até Brasília, Goiânia, tem um trecho que vai de Vitória até o Rio de Janeiro, pega também Belo Horizonte e vai até o norte, e aí sim no segundo slide, conectando Salvador, Petrolina e Juazeiro, e vai até Propriá, que é em Sergipe, tá? Bem na foz do Rio, bem no limite com o Rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. E a ferrovia Centro-Atlântica, ela transporta basicamente soja, farelo de soja, minério de ferro, extração vegetal, celulose, granéis minerais, produção agrícola, indústria siderúrgica, carga não containerizada e combustíveis, tá? Aqui à esquerda, como vocês podem ver no mapa, tem a ferrovia Norte-Sul, o tramo sul, que ainda não está operacional, que liga Porto Nacional, no Tocantins, até Anápolis, em Goiás. Tá? Ele ainda não está operacional, mas as obras estão sendo realizadas, e a Ferrovia Norte-Sul, na realidade, é um projeto de muito tempo atrás, continua sendo que ainda não está pronto, já tem décadas, problemas de corrupção, aquela história que todo mundo conhece, mas que é um eixo logístico fundamental para o Brasil. A Estrada de Ferro Carajás, ela transporta fundamentalmente
minério de ferro, granéis minerais, combustíveis e derivados de petróleo. Ela vai de Paraupebas, do interior do Pará, até São Luís para o porto, para poder exportar o minério de ferro, basicamente. A Ferrovia Norte-Sul, no tramo norte, ela transporta soja, produção agrícola, extração vegetal e celulose, combustíveis e granéis minerais. A Ferrovia Transnordestina, que também ainda não está concluído o trecho que conecta Eliseu Martins, no Piauí, até Salgueiro e até o Ceará. Transporta fundamentalmente combustíveis derivados do petróleo, cimentos, produtos da indústria siderúrgica, carvão, granéis minerais, produção agrícola, indústria cimenteira e construção civil e carga containerizada. A gente pode ver que ainda falta um bocado para que os projetos de infraestrutura eles saiam do papel. Tá? A Transnordestina também já é um projeto que está se arrastando ao longo dos anos, e que não está pronto. E com a crise brasileira, atrasou, pelo visto, um pouco mais ainda. Enfim, como a gente vê, boa parte da carga toda ela fundamentada ou em soja, ou em combustível, ou em minério de ferro, tá? Que são os principais produtos transportados pelas ferrovias brasileiras. Esse mapinha ele é muito bom, ele é muito legal, um trabalho muito bom do IPEA, que fala justamente sobre os portos. Cada porto ele tem sua interlândia. Essa interlândia é uma área, um território que está conectado a esse porto. Serve para escoamento de produção, importação de produtos, enfim. E isso traz uma certa relação econômica, uma certa até pode-se dizer certa dependência em alguns casos. Então, se a gente, por exemplo, perceber a Interlândia do Porto de Santos, a gente vê que boa parte da rede urbana de São Paulo, ela está vinculada à Interlândia do Porto de Santos. Tá? Santos está aqui onde está o mouse, tem as ferrovias, e a área de influência de São Paulo é São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Porto Velho, como o Rio Branco está subordinado a Porto Velho, pega o Acre também, e pega essa parte do Triângulo Mineiro. Tá? Não é que seja coincidente, mas há uma relação entre essa Interlândia e a rede urbana. Tá? Não é automático, não é coincidente necessariamente, mas sempre tem algum tipo de relação. E aí, por exemplo, vocês podem ver com calma cada um dos portos, mas, por exemplo, o Acre, aqui na área leste do Acre, esse porto que está em azul não é nenhum porto da Amazônia, é o porto de Itajaí, que está em Santa Catarina. E aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, os incentivos fiscais de Itajaí fazem com que muitos dos produtos importados sejam importados pelo porto de Itajaí, naquilo que se chama de guerra fiscal, enfim, que tem implicações sobre o território. E aí a gente entende que implicações são essas quando a gente vê um mapa como esse, por exemplo. Tá? Boa parte o leste do Acre está vinculado à Interlândia de Itajaí. Tá? Então, Santos é o que tem a maior Interlândia, Paranaguá pega São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo. Aratu pega um pedacinho pequenininho aqui na área de Salvador, mas o porto de Salvador abrange Bahia e Sergipe. A mesma coisa acontece com Suape, pega um pedacinho aqui no litoral, mas o porto de Recife acaba abrindo uma Interlândia maior. Fortaleza, Pecém aqui, e Fortaleza nessa área próxima. Enfim, então esse mapinha ele é muito rico para ter uma noção dessas interlândias. Não tem por que falar de cada uma delas aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas interlândias, vocês podem consultar esse mapa que ele vai ser de grande valia para vocês. Tá? Lembrando que a gente pode associar, ainda que não coincidentemente, a Interlândia com a estruturação urbana dessas cidades. Ok? Próximo exercício.
Os dados do último censo revelam que São Paulo, Goiás e Santa Catarina apresentavam os maiores saldos migratórios positivos, enquanto Bahia, Maranhão e Alagoas possuem as maiores populações emigradas. Tá certo, tá, gente? Hoje no Brasil, os estados que mais absorvem população são São Paulo, Goiás e Santa Catarina, tá? É, e os que mais expulsam população são Bahia, Maranhão e Alagoas. Então a gente pode perceber, por exemplo, que Alagoas é um estado bem pequenininho, mas que tem uma grande população imigrada. Tá? O Piauí também não é tão pequeno assim, mas uma parte considerável da sua população é imigrada. Então são estados que têm questões econômicas severas, por exemplo, Piauí, Maranhão, Alagoas. A Bahia até que nem tanto, mas recentemente a Bahia tem tido algumas melhorias nos seus indicadores econômicos, mas ainda assim é uma área, por exemplo, na Bahia ainda tem uma população rural considerável, tá? Então ainda continua com um grande número de população imigrada. 10. O censo de 2010 mostra que houve forte aumento da migração interna no Brasil, em especial para os estados da fronteira agropecuária. Está errada, tá? Na realidade, entre o quinquênio 2005, 2090, peraí que agora me deu um branco. Foi 2005, 2010 e 90, 95. Tá? Ao comparar esses quinquênios, houve até na realidade uma pequena queda no número da população migrante internamente no Brasil. Tá? Então essa ideia de que houve um aumento da migração interna no Brasil por causa dos estados da fronteira agropecuária, isso não está presente no censo de 2010 não. Tá? 11. O movimento pendular em decorrência do trabalho é um bom indicador da intensidade da urbanização. Tá certo, perfeita a questão, é isso mesmo. O movimento pendular ele é um indicador que dá para você pensar o quão interconectadas estão essas cidades da região metropolitana, por exemplo. Enfim, então, quanto mais urbano, mais tende a ter uma população em movimento pendular diariamente, por conta da moradia, a pessoa mora em um município, trabalha em outro, e da conurbação desses municípios também. Então, a questão está certa, é um bom indicador sim. 12. São Paulo, metrópole nacional, apresenta o maior percentual de pessoas, em torno de 1/5 dos trabalhadores, que levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho, que demonstra a necessidade de se discutir mobilidade urbana e limites à urbanização. Está errada. Tá? Por que está errada? A ideia não é São Paulo, tá? Já adianto logo. A ideia de que tem de se discutir mobilidade urbana, isso é fato. Por que tem que se discutir mobilidade urbana? Porque o modelo de desenvolvimento das cidades no Brasil nas últimas décadas foi fundamentado no automóvel. Só que isso gera muito custo. É caro, é poluente. Então, cidades como São Paulo têm seu problema de poluição e que o Estado faz, infelizmente, é utilizar padrões mais frouxos que o da Organização Mundial de Saúde para dizer que a qualidade do ar está boa, e as pessoas acreditam nisso, quando na realidade ela está numa situação crítica. E esse modelo rodoviarista, ele já traz esses problemas justamente por conta do choque do petróleo, porque é uma economia não só dependente do diesel, do transporte rodoviário de cargas, mas também da própria vivência urbana. Se você não tem carro, você tem dificuldade porque a rede de transporte público é péssima. O Rio de Janeiro foi eleito como, se não me engano, o pior do mundo, a pior rede de transporte do mundo. Então, e é uma porcaria mesmo, sem sombra de dúvida. Mas esse modelo ele começa a se tornar
ineficiente, ele começa a se tornar cada vez mais custoso. São Paulo, com seus engarrafamentos enormes, o Rio de Janeiro, além dos engarrafamentos, ainda tem a questão da violência, do arrastão, porque tá com engarrafamento, enfim. São problemas urbanos que precisam ser discutidos em função da mobilidade urbana. E aí, essa mobilidade urbana, ela exige que você tenha uma mudança na matriz de transporte da região metropolitana. Não pode ser o carro, não pode ser o ônibus, porque além de poluente, é caro e não traz efetiva melhoria. Então, a saída é você utilizar metrô, trem, enfim. Mas esses investimentos nem sempre são feitos também, tá? Principalmente depois quando era a CBTU, era uma porcaria, com a privatização não melhorou, e aí fica aquela discussão, né? O que vai se fazer, como vai se melhorar. Tentam inventar o óbvio, mas se garantisse algum tipo de controle eficaz num planejamento que determinasse, por exemplo, São Paulo tem planejamento, mas as estações elas são inauguradas 10 anos depois, quer dizer, até mais. Então, por exemplo, a linha amarela já era para estar toda, a linha amarela de São Paulo já era para estar toda operante há não sei quantos anos. Então, mas já tem pelo menos 10 anos que ainda não foi inaugurada a Vila Sônia, que é a última estação da linha amarela. Então, isso dá uma dimensão e ela deveria ter sido inaugurada, eu acho que em 2007, 2009, sei lá, uma coisa assim. Então, isso mostra que o planejamento urbano ele não é eficaz. E, além disso, não é eficaz por conta da omissão estatal, claro. Além disso, não são conectadas as áreas que mais dependem do transporte urbano. Tá? São conectadas às áreas mais indicadas à especulação imobiliária. Isso também é um problema, tá? Porque em vez de você colocar um metrô numa área que seja mais necessitada, porque tem menos transporte, porque tem uma densidade populacional muito elevada, o Estado acaba favorecendo a especulação imobiliária por colocar linhas que não vão necessariamente favorecer a população. Nem sempre elas favorecem tanto a população. Então, você tem bolsões de áreas com grande densidade populacional e pouca infraestrutura, e áreas com uma densidade mais baixa, relativamente mais baixa do que, por exemplo, as áreas mais pobres, as áreas mais favelizadas, que acabam sendo privilegiadas no acesso à mobilidade urbana. Então, isso, em vez de melhorar, você cria mais um problema. Porque ao se implantar uma linha como essa, você cria uma valorização, os preços sobem, e isso pode gerar problemas de moradia para as pessoas que não têm como arcar com esses custos, enfim. E aí você cria, por exemplo, com a valorização dessa área, você cria áreas que vão ficar deprimidas por conta da especulação imobiliária, do valor imobiliário, não só especulação num sentido negativo, não, mas do valor de mercado mesmo, da dinâmica do mercado. Então, essa mobilidade urbana é central, mas ela é muito mal feita no Brasil. Tá? E no caso, essa questão está errada porque não é São Paulo, é o Rio de Janeiro. O trânsito do Rio de Janeiro é muito pior do que o de São Paulo, tá? São Paulo teve melhorias consideráveis no trânsito, mas o Rio de Janeiro ainda não, até porque a sua infraestrutura urbana é muito ruim, tá? Então esse posto de maior percentual de pessoas que levam mais de uma hora para chegar ao trabalho não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. 13. Entre algumas mudanças na hierarquia urbana brasileira, podemos citar a ascensão de Porto Velho, Rio Branco, Marabá, Santarém, Macapá, Imperatriz, Barreiras e Boa Vista, indicativa do adensamento de fluxos nos interiores do território nacional. Está correta a questão. Tá? Houve por que eu coloquei essas regiões? Porque são áreas de expansão da fronteira agrícola, tá? Para você lembrar. Então, Rio Branco se subordina a Porto Velho, Marabá se subordina tanto a Belém quanto a Goiânia, Santarém se subordina a Belém, Macapá se subordina a Belém, Imperatriz a São Luís, Barreiras a Brasília e a Salvador e Boa Vista a Manaus. Tá? A maior parte dessas cidades são áreas de fronteira agrícola. Tá? Então, são
o desenvolvimento agropecuário entre 1993 e 2007, que é o ano do último REGIC, Região de Influência das Cidades, já mostra que houve realmente além desse desenvolvimento urbano dessas cidades, um adensamento desses fluxos também nos interiores do território. 14. Entre as mudanças constantes, está faltando um S aqui, entre as mudanças constantes do último REGIC, houve perda de importância relativa de algumas capitais, casos de Belo Horizonte e do Recife. Essa questão está errada, porque Belo Horizonte não perdeu importância, pelo contrário, aumentou a importância. O Recife, ele realmente perdeu importância, tem perdido importância ao longo das décadas, isso não começou agora também, tá? A importância, a região de influência do Recife, ela ia até o Piauí, e hoje ela foi bastante reduzida, até por conta da ascensão de Fortaleza, tá? Os últimos governos do Ceará, eles conseguiram implantar um desenvolvimento considerável para o Estado em relação, por exemplo, a Recife e a Salvador. Tá? Então, Fortaleza ascendeu a sua importância em hierarquia, e Fortaleza controla, por exemplo, São Luís e Teresina. Tá? Então, o Recife realmente perdeu, mas Belo Horizonte ganhou, então é por isso que a questão está errada. 15. De acordo com a hierarquia urbana, as 3 mais importantes metrópoles brasileiras são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que dividem entre si, com relativa equidade, as funções urbanas em todo o território brasileiro. Essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque não há relativa equidade nas funções urbanas, e principalmente em todo o território brasileiro. A centralidade, as 3 cidades, elas são consideradas nível máximo, tá? A primeiro grau de hierarquia, o mais elevado. Mas as funções, elas são distintas. Por exemplo, Brasília é capital, então a função política, ela está muito clara. São Paulo, maior cidade, maior economia do Brasil. Rio de Janeiro, uma economia relevante, muito grande, uma condição de eixo-capital. Então, por exemplo, tem a centralidade de algumas instituições federais que ainda estão no Rio de Janeiro, o IBGE está no Rio. Deixa eu ver mais quais. Petrobras está no Rio, enfim. Então, são algumas coisas que ainda mantêm essa centralidade do Rio. Tá? Então, é por isso que essa questão está errada. Próximo slide. 16. Cuiabá passou a ter dupla filiação, com São Paulo, como anteriormente, e com Brasília, que incorpora também Porto Velho. Tá certo, exatamente isso. O desenvolvimento do Mato Grosso fez com que Cuiabá também passasse a estar relacionado a Brasília e não só com São Paulo. Eu não conheço a metodologia, por exemplo, que foi utilizada para estabelecer o plano de ferrovias no Brasil, mas talvez isso possa, eu acredito que por ter se tornado duplamente filiada a São Paulo e a Brasília, talvez possa ser por isso que a FICO, em vez de conectar Rondonópolis diretamente com Porto Velho, o traçado foi alterado. Então, conecta Porto Velho e cruza o Mato Grosso no sentido oeste-leste em direção à rodovia Norte-Sul. Talvez possa ser, mas isso é uma especulação porque eu ainda não encontrei a metodologia que justifique a alteração desses traçados, e isso no Brasil é praticamente impossível. Mas enfim. 17. Há certa estabilidade no número de centros de hierarquia urbana superior, quando comparado o último estudo e o de 1966. Apenas foram acrescentadas Brasília e Manaus. Essa questão ela também está certa, gente. São as mesmas cidades. As únicas 2 novas são Brasília e Manaus. Brasília foi criada pelo governo federal em
1956 começou a construção, se tornou capital na década de 1960, e Manaus se tornou a área da Zona Franca de Manaus, também por influência do governo federal. Então, isso acho que ajuda a mostrar um pouco a importância que o desenvolvimento regional tem o desenvolvimento regional ele tem importância à medida que o Estado intervém para melhorar essas condições existentes. Não acho que seja coincidência o fato de Brasília e Manaus terem sido incorporadas aos centros de hierarquia urbana superior, tá? E as demais cidades já estavam lá e continuam sendo as mesmas. Então, o Estado tem uma função importante no desenvolvimento regional. 18. Quando consideramos os centros subregionais, a maior parte dos que não estavam no estudo de 66 são cidades criadas após essa data. Também está correto, tá, gente? Da mesma forma como os centros de hierarquia superior, os centros subregionais, a maior parte dos que não estavam, eles foram criados após essa data, como que, por exemplo, é o caso de Sinop. Até esqueci o nome, o que significa Sinop, mas é alguma coisa do oeste do Paraná, uma coisa assim. Essa cidade ela foi criada depois e hoje é um importante centro subregional. Tá? Então a questão ela também está correta. 19. As capitais do norte tiveram relativa redução nas suas áreas de influência. Manaus perde com a ascensão de Porto Velho e Belém perde áreas para São Luís e passa a dividir Marabá com Araguaína, no Tocantins, que Araguaína pertence à rede de Goiânia, tá? Tocantins, embora Palmas esteja caminhando para construir sua rede própria, Palmas ainda está subordinada a Goiânia. Então é Goiânia, Palmas, Araguaína, Marabá. A hierarquia da maior para menor. E Manaus realmente, Porto Velho ascendeu como na hierarquia e passa a ser controlada por Brasília, tá? Por Brasília deixa eu lembrar aqui, por Brasília e por São Paulo. Sim. Então a questão está correta. 20. Embora apresente a menor extensão territorial, a rede urbana do Rio de Janeiro compreende desde o próprio estado, o Espírito Santo, a zona da Mata Mineira e o sul baiano. Tá certo, tá? O Rio de Janeiro também é um estado que perdeu influência ao longo. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que perdeu influência ao longo das décadas. Tá? Quando o Rio de Janeiro ainda era capital, essa rede urbana ela tinha essa direção mesmo, o Rio, o Espírito Santo, mas ela avançava mais para o interior da Bahia e para o interior, para o norte de Minas. Tá? A gente pode lembrar que uma das primeiras rodovias de grande extensão, a Rio-Bahia, na década de 40, que ela foi construída, ela favorecia também essa interlândia, digamos assim, da região, da rede urbana do Rio de Janeiro. 21. Agora HPG. 21. O espaço é um conjunto de paisagens em que se observam elementos culturais e elementos naturais. Essa questão ela está errada. Deixa eu acrescentar aqui, acrescentem posteriormente. Na hora de revisar eu não vi isso. A 21 ela está errada. Por que ela está errada? Deixa eu só ver se aqui está com o gabarito direitinho. Não, não está aqui, olha. Ia passar batido. Por que essa questão está errada, gente? Essa questão está errada por um simples motivo. O espaço é uma totalidade. E a paisagem é um fragmento. Aquela coisa de que o todo não se confunde com as partes, tá? Então, a gente não pode confundir o espaço como um simples somatório de paisagens. Tá? Deixa eu até escrever aqui. Espaço não é somatório de paisagens. A gente não pode confundir a parte de paisagens. A gente não pode confundir a parte com o todo. Tá? O todo é mais do que a soma das partes.
Então, isso está errado por conta justamente disso. O espaço é uma totalidade e as paisagens realmente são fragmentos, tá? Mas justamente é, por ser um fragmento, a gente precisa avançar na pesquisa, no conhecimento, para entender por que aquela paisagem assume aquela, aquela materialidade, aquela forma, aquela imagem, enfim. Lembrando que paisagens são todos os sentidos, é percepção de um modo geral, então não é só a visão. E o espaço, por ser uma totalidade, ele não pode ser considerado mais simplesmente a mera soma das partes, tá? Vai além disso. 22. O espaço do modo de produção capitalista da terceira revolução industrial é materializado no meio técnico científico informacional. Essa questão está correta também. Muita gente tem dúvidas sobre o que é espaço, sobre, enfim. O espaço, quando a gente fala espaço do modo de produção capitalista, quando a gente fala de espaço, a gente fala de técnica, né? Então, quando a gente está falando de técnica, a gente precisa entender que sistema técnico é esse. Se a gente falar na contemporaneidade, esse sistema técnico ele está vinculado à terceira revolução industrial, à informação, à especialização dos produtos, enfim. Essa técnica, essa tecnologia, elas de certa forma se materializam naquilo que o Milton chama de meio, né? O Milton ele faz apenas 3 diferenciações na natureza do espaço: o meio natural, o meio técnico-científico e o meio técnico-científico informacional. O meio técnico-científico informacional está vinculado diretamente ao espaço da terceira revolução industrial, que também é o espaço que favorece a globalização como nós conhecemos hoje. O meio técnico-científico é do espaço desde a primeira revolução industrial e que começa a ter essa mudança técnica da indústria muito forte, que vai gerar o processo de industrialização e a consolidação da ciência, né? Principalmente a partir do século XVIII, já no século XVIII, quer dizer, mas principalmente no século XIX, que é quando consolida essa visão técnico-científica mesmo. Mas a origem desse meio técnico-científico ele já se dá em função do desenvolvimento industrial da primeira revolução industrial. Tá? Primeira revolução industrial, início da segunda metade do século XVIII. E o espaço e o meio natural é aquele meio em que o homem ainda está, de certa forma, subordinado aos ciclos da natureza, às limitações técnicas. Então, o espaço do modo de produção capitalista ele tem 2 tipos de meio: o meio técnico-científico e o meio técnico-científico informacional. Tá? O técnico científico informacional está vinculado à terceira revolução industrial. A gente não pode confundir o espaço como o lugar sobre o qual a gente está, ok? O espaço ele não pode ser mero palco onde ocorrem as ações humanas. Isso é uma frase bastante comum na geografia. O espaço ele não pode ser apenas o palco em que os atores estão, tá? A gente tem de pensar o espaço como algo que seja capaz de influenciar e de agir sobre nós, tá? E isso acontece por meio da técnica, tá? Lembra sempre daquela definição de espaço que eu trabalho com os meus alunos na universidade. Espaço é a relação entre homem e natureza mediada pela técnica cria espaço. Uma vez criado, o espaço condiciona a existência do homem, ou influencia a existência do homem. Tá? E aí a gente está falando de espaço, para ficar mais claro, talvez, a gente pode falar de uma diferenciação entre espaço rural e espaço urbano, por exemplo. São conjuntos de técnicas de cotidianos, de comportamentos, que são distintos entre si, né? Lembrando também, não sei se está claro, a gente tem de pensar o seguinte: a forma campo tem o conteúdo rural. A forma cidade tem o conteúdo urbano. Tá? É basicamente isso.
E aí a gente fala de um espaço rural e de um espaço urbano. Justamente o problema é o seguinte: com o meio técnico científico informacional, essa noção de campo rural, ela perde um pouco do sentido por conta das transformações técnicas e tecnológicas. Então, um campo densamente tecnificado, com engenharia genética, biotecnologia, transgênicos, comunicação via satélite, será que esse espaço é realmente um rural? Daquele que a gente está acostumado a ver e a pensar? Entende? Esse campo, ele é necessariamente o campo que se diferencia da cidade pelo tipo de produção que é feito. Esse campo tecnificado, em outras palavras, ele produz apenas colheita de determinado grão? Claro que não, né? Então, a gente tem um processo de transformação dessa qualidade. Então, não necessariamente porque é campo, vai ser um campo rural, tá? Se esse campo ele for muito tecnificado, ele pode ser um campo urbanizado, tá? Basta a gente lembrar, por exemplo, quando a gente está, algum tempo atrás, na esteira daquela histeria em relação ao crack, saíram algumas reportagens mostrando trabalhadores de canaviais que se drogavam com crack para poder aguentar a jornada de trabalho e aumentar a produtividade. Tá? Isso realmente é um rural? Entende? Será que a gente pode manter essa qualificação do rural ainda como algo campesino, idílico, enfim? Tá? Então a gente pode falar numa diferenciação entre espaço rural e espaço urbano. Tá? E só para completar o raciocínio, como eu já falei disso, lembrem-se de uma coisa: nem toda cidade é necessariamente urbana. Tem cidade ruralizada, principalmente no nosso país, em que as cidades elas são definidas em função de uma lei que diz que cidade é toda sede de município. Tá? Então, aquele povoadinho super rural, do dia para a noite, por conta de uma lei, se torna cidade. Entende? Essa cidade é realmente urbana? Né? Claro que não. Muitos dos casos não são. Tá? É apenas um povoado que atingiu um estatuto político e que se tornou cidade, mas não é uma cidade urbanizada, como era na dicotomia antigamente clara entre campo e cidade, a dicotomia clara entre campo rural e cidade urbana. Tá? Então, quando forem pensar em espaço, para ficar uma coisa mais clara, lembrem do espaço rural e do espaço urbano. E aí fica mais fácil para a gente poder entender também a noção do meio. O meio rural é igual ao meio urbano? Claro que não. Né? No meio rural a gente fala de estradas, no meio urbano a gente fala da rua, que é uma outra forma de assentamento. Né? No meio rural, a gente tem a plantação, a criação de animais, enfim. No meio rural, no meio urbano, graças a Deus, a gente tem um supermercado que a gente compra tudo isso, né, sem precisar ter aquela trabalheira. Enfim, então a questão está correta, a 22 está correta. Lembrem-se que o espaço do modo de produção capitalista da terceira revolução industrial está materializado no meio técnico, científico e informacional. Opa, 23. Ao afirmar que o espaço apresenta uma ontologia, Milton Santos quer dizer que ele exerce influência sobre o homem, diferenciando-o da noção de palco das ações humanas. Essa questão também está correta, gente. Como eu disse, o palco, o espaço não pode se confundir com um mero palco em que as ações humanas ocorrem, tá? Senão isso perde de valor a própria geografia, tá? Não faz sentido afirmar uma coisa assim, porque se a gente afirma isso, a gente anula a importância da geografia, tá? Então, o espaço, entendido como a relação entre homem e natureza mediada pela técnica, como Milton Santos define na natureza do espaço, o espaço ele exerce uma influência sobre o homem, sim. Obviamente, as ações humanas, elas são dotadas de certa liberdade,
Então, se a gente for pensar, todo semiárido no mundo é igual? Claro que não. Se houvesse mesmo um determinismo geográfico, todo semiárido seria igual, né? Seria o mesmo tipo de vivência humana, mas não é o que ocorre. O semiárido em Israel é bem diferente, por exemplo, do semiárido no Nordeste brasileiro, tá? Mas a gente não pode negar que justamente essa vivência desse espaço, ela vai trazer, por exemplo, uma cultura distinta, um comportamento distinto, um uso distinto, a própria variação da natureza, a diferenciação da natureza, ela também vai criar especificidades culturais em relação à cultura humana, tá? Lembrando que cultura vem justamente também de cultivo, né? Do cultivo do campo, enfim. Então, o Milton, quando afirma que o espaço tem uma ontologia, ele quer dizer que sim, o espaço exerce uma influência, mas essa influência está longe de ser confundida com determinismo, ok? 24. A condição pós-moderna sugerida por Harvey decorre da compressão espaço-tempo, ou seja, as transformações técnicas da terceira revolução industrial reduzem as distâncias e a temporalidade é imediata, ressignificando a existência humana. Tá certo, tá? A condição pós-moderna do Harvey é exatamente isso, é a compressão espaço-tempo propiciada pelo desenvolvimento técnico-tecnológico da terceira revolução industrial. Isso faz com que as distâncias elas sejam reduzidas até mesmo a uma facilidade maior, não só das comunicações, mas dos próprios transportes, né? E isso, por exemplo, se a gente pensar, o trem de alta velocidade é algo bastante interessante, porque se antes o avião era o mais indicado para longas distâncias, talvez daqui a alguns anos isso mude de figura, né? Enfim, essa compressão espaço-tempo ressignifica a existência humana, né? A gente saber o que acontece em Pequim agora, simplesmente abrindo a internet, isso é uma mudança muito grande, tá? Não só no cotidiano banal das pessoas, mas também na capacidade das firmas de gerirem as cadeias globais de valor, tá? É uma ressignificação profunda da existência humana. 25. A agrária de novo. Há interesse minerário em 1/4 das terras indígenas brasileiras, o que dificulta a reprodução social dos indígenas, tanto pela pressão de garimpeiros quanto de empresas e do Estado. Está correto, gente. Isso também é uma realidade no campo. O interesse minerário em 1/4 das terras indígenas ao todo, mas na Amazônia chega a 1/3, tá? E a questão está correta. 26. Quase a totalidade das terras indígenas está na Amazônia Legal, o que demonstra que a preservação ambiental nessa região está vinculada à garantia de direitos aos povos indígenas. O termo aí preservação não é à toa, tá? A gente já falou que preservação é a proteção integral e a conservação é o uso racional, tá? A preservação ambiental, ainda que seja num sentido amplo, ela passa pela sobrevivência desses povos tradicionais, porque esses povos tradicionais vivem, como Milton Santos chama, no meio natural. Então, para a manutenção do valor natural dessas áreas, desses ecossistemas, é fundamental que essas pessoas estejam presentes, porque elas, de certa forma, exercem um limite, uma castração a essa ação, muitas vezes devastadora, predatória, era a palavra que eu queria lembrar, predatória, do homem que não é do homem de fora sobre essas regiões. A questão está correta. 27. As comunidades quilombolas presentes em quase todas as unidades da federação referem-se às terras cujo controle colonial era mais difícil e para as quais populações escravizadas fugiam. Ela está errada, tá?
no sentido de que não apenas, tá? No CESP, nem sempre, vocês têm de verificar isso, porque nem sempre o CESP considera essas questões como erradas, tá? Porque, afinal de contas, não é errado dizer que as comunidades quilombolas, elas estão vinculadas a terras que não tinham um certo controle colonial e para quais essas populações fugiam, tá? Eu prefiro marcar errada, mas vejam bem, porque nem sempre o CESP considera dessa forma, tá? Então tem de pensar bem na hora de marcar, se você deixar aqueles 10% em branco para evitar qualquer surpresa desagradável, não é tão ruim, tá? Mas não é apenas isso, ok? Mas fica atento na hora da questão para ver se talvez essa possa ser uma questão que você tenha como fugir. Tá? Voltando agora à questão, as comunidades quilombolas, elas não estão presentes em todas as unidades da federação. Não tem quilombo no Acre, em Roraima e no Distrito Federal. E a origem das comunidades quilombolas não é apenas de áreas de controle militar difícil e que se tornava refúgio para essa população fugitiva. Tá? Muitas das vezes era doação de terra que os negros que foram escravizados recebiam, às vezes terra de compra, às vezes pagamento por algum serviço religioso, enfim, tem uma série de possibilidades. E lembra que nem todas as comunidades quilombolas elas são rurais. Tá? No Brasil tem uma comunidade urbana, se eu não me engano, no Amazonas, eu não lembro agora, mas lembra que nem todas as comunidades elas são rurais, tá? Porque tem algumas definições que trazem comunidade quilombola como necessariamente uma área rural, e não é bem assim, tá? 28. O Estado, muitas das vezes, é uma das partes de conflito com as comunidades quilombolas, como nos casos de Marambaia e Alcântara. Também está correta essa questão. Tá? Alcântara é o lugar da base naval brasileira, da base aeroespacial brasileira, no Maranhão, que teve a explosão, inclusive, aquela tragédia, mas aquela área de Alcântara, ela é uma área tradicional quilombola, e isso não impediu que o próprio Estado entrasse em conflito com aquela população que estava ali, entende? Mesmo que tenha sido anterior à Constituição de 88, o uso, enfim, o Estado, de certa forma, ele cria um certo conflito territorial, tá? Principalmente se for uma instalação militar em que você tem uso restrito e tal. E aí, o caso de Marambaia também era um caso de conflito, mas que foi pacificado, resolvido em 2015, acho que foi 2015, se eu não me engano, a data em que a população recebeu uma titulação, a população quilombola recebeu a titulação da terra, tá? Nas mãos, inclusive, de um militar, estava ministro, aquela coisa, tá? É uma área em que os negros ficaram abandonados, e continuaram vivendo lá. A Marinha veio, ocupou a área por ser uma área estratégica, enfim. Mas hoje esse conflito pelo menos se resolveu. Alcântara também, de certa forma, está resolvido. Mas o conflito ele permanece como memória, né? Então é algo que tem de ser pensado, inclusive, na função do Estado em relação a essas populações tradicionais. 29. Geografia política. O Triângulo Estratégico de Mayhem, formado por Alasca, Havaí e Panamá, é parte da estratégia de defesa estadunidense no Pacífico estendida ao Caribe. Tá certa a questão. O Mayhem vai falar desse triângulo estratégico, Alasca, que foi comprado pelos Estados Unidos, foi uma das compras mais vantajosas da história da humanidade, porque o Alasca rende muitíssimo mais em recurso natural, petróleo, enfim. O Havaí, herança da Guerra Hispano-Americana, o Panamá, a gente já falou do ponto de ser bioceânico, e essa estratégia de defesa ela está presente no Pacífico, mas ela também é estendida ao Caribe. Tá? Ela foi estendida ao Caribe por conta do corolário Roosevelt, tá? Que vai dizer que os Estados Unidos podem exercer poder de polícia
e por conta disso os Estados Unidos vão intervir em diversos estados diversos territórios, não, nem sempre é um estado soberano, diversos territórios do Caribe, tá? E da América Central também, Nicarágua, Panamá, enfim. Da política do Big Stick, na realidade. Eu falei Corolário Roosevelt, mas Corolário Roosevelt é um pouquinho depois, por conta da política do Big Stick. 30. O Reino Unido exerce controle no Atlântico Sul, já que controla as Malvinas e Ascensão, Tristão da Cunha e Santa Helena. Esta ilha é relevante em função da presença de estação de controle do GPS. Tá certo, é isso. Tá? O Reino Unido ele faz esse favor aos Estados Unidos de controlar o Atlântico Sul. Tá? Esse é um dos motivos também pelos quais os Estados Unidos apoiaram a Inglaterra contra a Argentina na Guerra das Malvinas ou na Guerra das Falkland, tá? Que é o nome que os ingleses dão às ilhas. Então, e só para constar, isso também está certo. Santa Helena tem uma estação de GPS, assim como Diego Garcia no Oceano Índico. 31. A política da boa vizinhança entre 33 e 45 representou uma mudança de comportamento dos Estados Unidos em relação à América Latina e foi responsável pela ascensão de Carmen Miranda a artista internacional. É exatamente isso, tá? O Zé Carioca, o Have You Been to Bahia, enfim, aqueles desenhos da Disney, eles são parte do soft power que vai tentar mudar um pouco a imagem estadunidense nos países da América Latina. 32. Guantánamo provou sua eficiência como base de guerra submarina na Segunda Guerra Mundial, entre linhas de abastecimento, deixa eu só ver aqui que a tela está ruim, de abastecimento dos Estados Unidos, que se estendiam desde Key West até Trinidad. Também está certo, tá? Guantánamo teve essa relevância na Segunda Guerra Mundial, hoje é utilizada para cometer crimes de lesa humanidade contra os direitos humanos, como a tortura, enfim. Mas foi uma importante linha de abastecimento dos Estados Unidos, que fechava, de certa forma, o Caribe, o Mar do Caribe, para penetração de qualquer navio alemão, por exemplo. Então a questão também está correta. 33. Os limites atuais do Brasil com o Uruguai, que conformam o Rio Grande do Sul, foram definidos pelo Tratado de Madrid de 1750. Essa questão está errada, gente. O Tratado do Uruguai, o limite do Uruguai ele vai ser definido pelo Tratado de Badajoz. Tá? A gente já vou mostrar o mapinha. Após a compra do Acre, o Brasil perdeu parte do território para o Peru, já que era habitado por peruanos e o princípio de negociações entre os países era o uti possidetis. Tá certo, é o Alto Purus que o Brasil acaba cedendo ao Peru. Tá? Então a questão está correta, não está errada não. 35. O Brasil assinou, em 1904, um tratado de limites com o Equador, mantendo o que for acordado com o Peru em 1851. Também está correto, tá? Não é nenhuma loucura, não. O Brasil realmente assinou um tratado com o Equador, porque nessa época não tinha claro os limites entre Peru e Equador, tá? Então isso não é pegadinha, isso não é loucura, tá certo? 36. O Tratado com o Peru de 1851 foi o que inaugurou a doutrina do uti possidetis, conduzida por Duarte da Ponte Ribeiro. Essa questão está errada. Por quê? Porque o tratado que inaugurou isso foi o tratado com o Uruguai, tá? No mesmo ano. Então não confundam, ok? A imagem seguinte, ela mostra justamente a fronteira sul do Brasil, tá? E aí, a gente pode ver aqui em verde, que é o traçado de 1750. Esse mapinha está na página, está no Atlas da FGV. É um atlas histórico que vai dar uma boa conformação visual para vocês do desenvolvimento do Brasil.
da formação territorial. Tem uns mapinhas ali que são interessantes. Então, Madrid, 1750, que vai até Castilhos Grandes, no Uruguai. Depois o de Santo Ildefonso, que volta, retrocede consideravelmente o território brasileiro. E o de Badajoz, de 1801, que vai até a Barra do Quaraí e sobe de Castilhos Grandes para o Chuí. Tá? Então, é exatamente isso daqui. O próximo mapa mostra a linha as fronteiras do Brasil com a Colômbia. O primeiro pleito do Brasil, que na realidade não era Brasil ainda, foi na América Portuguesa, é essa linha 1 aqui, a gente vê que é um território considerável. E aí, a Colômbia também tinha como pleito uma área gigantesca também para dentro do território brasileiro. É feita uma oferta posterior pelo Brasil, que é o número 2, ou seja, que a linha retrocede um pouco, e aí a mesma coisa com a Colômbia, que diminui bastante, né, vai para a linha 5, a 3 é uma outra linha divisória, mas no final o que prevalece é essa linha 4 aqui, que é a divisão atual entre Brasil e Colômbia. Lembrando também que não havia uma definição muito boa em relação a esses limites, tá? De qualquer forma, essa linha aqui, esse primeiro trecho da linha que eu estou marcando aqui com o mouse, essa linha é a linha Tabatinga-Papores. E se a gente for ver os mapas do Brasil de 1750, o território brasileiro entrava aqui para dentro, né, nesses rios aqui. E é a linha Tabatinga-Papores que vai colocar esse limite para o Brasil e incorporar esse território ao território nacional. Tá? Isso é fruto dos tratados de 1851. Ok? O próximo mapa é o do Peru do Peru e a Bolívia. Mais uma vez, também não se tinha os limites claros entre Peru e Bolívia, tá? E com o conflito no Acre, que depois declara independência, e a Bolívia, esqueci o termo, oferece ao syndicate, e aí o Brasil intervém e compra, esse mapinha ele mostra as pretensões territoriais, tá? Tanto do Peru quanto da Bolívia. E aqui a gente mostra a região do Alto Purus, que foi a área que foi cedida posteriormente, porque havia, de acordo com o critério do tipo Ocidete, populações peruanas nesse território. Tá? Então, esse território depois ele foi transferido ao Peru. Globalização e indústria agora. A certificação de indicação geográfica de certos produtos confirma a importância da técnica na relação entre homem e natureza e valoriza produtos no âmbito da propriedade industrial. Corretíssimo, tá? É exatamente isso que a União Europeia faz com seus produtos, tá? O Brasil, infelizmente, ainda faz muito pouco em relação a isso. A gente não tem um trabalho sobre patrimônio, que inclusive é uma área de pesquisa minha. A gente não tem tantas pesquisas para criar essa valorização desses produtos industriais brasileiros, tá? Um produto que vem à cabeça agora é a cajuína, que é considerada patrimônio material, que é do Piauí, que é o suco, assim como a uva tem o suco integral, o caju também tem o suco integral do caju, que só tem aquele líquido transparente, que é uma delícia, e que é registrada como patrimônio imaterial. Mas ainda o Brasil ainda precisa avançar muito nessa certificação de indicação geográfica, que no caso da União Europeia tem bastante, só se a gente for pensar na França, todos aqueles produtos são certificados. Na Itália, a mesma coisa, na Espanha, Portugal, enfim. Todos eles têm uma valorização dessa propriedade industrial muito grande. 38. A indústria brasileira tem tido uma redução progressiva na participação da economia. Isso é perceptível, já que somos a 9ª economia mundial, mas apenas, não salvou aqui, mas apenas
o 12º ou 13º, deixa eu só verificar aqui embaixo, que não está salvo. Aqui, já passando para a lista, eu já deixei separado, a fonte dos dados, gente, é o Banco Mundial e o CIA World Factbook, tá? Só para vocês terem noção dos PIBs industriais, ok? Aqui não é o PIB dos países, não é a economia total dos países, é apenas o PIB industrial. E aí a gente vê que a China é a maior produção industrial, os Estados Unidos, Japão, Alemanha, e o Brasil vai ser o 12º, tá? Até a Indonésia já passou o PIB industrial no Brasil, tá? Então, vamos voltar aqui para cima, que aí eu falo daqui a pouco mais um pouquinho. Porque esse daqui não salvou, apenas o 12º PIB industrial. Essa questão está correta, tá? Vou ler novamente. A indústria brasileira tem tido uma redução progressiva na participação da economia. Isso é perceptível, já que somos a 9ª economia mundial, mas apenas o 12º PIB industrial. Ela está correta. O Rajon Chang, ele diz que o Brasil vem sofrendo uma desindustrialização grave, tá? E isso tem um impacto sobre a economia brasileira, tá? Principalmente se a gente pensar que o Brasil ele é exportador de matérias-primas, né? Minério de ferro, soja, enfim. Então isso deveria ser uma preocupação dos governantes, porque um país, para ser desenvolvido, ele necessariamente tem de ter um setor industrial plenamente desenvolvido. Sem isso não é possível, tá? 39. A transformação do homem devido ao uso das máquinas no seu cotidiano pode ser percebido no cinema em filmes como Metrópolis e Blade Runner, ambos bem característicos dos padrões técnicos e tecnológicos existentes nos períodos da realização das películas. Tá certo, tá? Metrópolis, para quem não viu, ele mostra os seres humanos meio zumbis nas metrópoles trabalhando em indústrias, tá? E o Blade Runner já é aquela coisa do replicante da ficção científica de cópias não humanas dos seres humanos, tá? Então, em que a gente já está falando sobre mudanças consideráveis em relação à biotecnologia, enfim, ao desenvolvimento da robótica, né? Já começa a se vislumbrar aquilo que a gente já tem hoje. Tá? Ainda que não seja um replicante, graças a Deus. Mas tanto Metrópolis e Blade Runner são filmes icônicos de uma determinada época. Tá? 40. A acentuada redução nos custos do comércio e o aumento dos investimentos em liberalização comercial possibilitaram o surgimento de cadeias globais de valor. Tá certa a questão, é exatamente isso que possibilita o surgimento de cadeias de valor, tá? Cadeias globais de valor. Tá? A redução nos custos de comércio e os investimentos em liberalização comercial. Tá? Fazer com que se desenvolva o livre comércio, atuação na OMC, enfim. Embora, né, os acordos de livre comércio não estejam tão encaminhados assim recentemente por conta até mesmo do protecionismo recente do Trump, enfim. Mas isso ainda não fez com que as cadeias globais de valor se fossem prejudicadas, né? Vamos ver como é que vai continuar esse processo de protecionismo. Aí a gente tem tá na página do Fórum Econômico Mundial, as maiores economias do mundo, tá? O Brasil é a 9ª economia do mundo, caiu por conta da crise, enfim. O Brasil, se não me engano, estava chegando até o Reino Unido, alguma coisa assim, mas como estamos em crise, enfim, não mantivemos o processo de desenvolvimento, tá? Os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo, a China está em segundo, já ultrapassou o Japão há alguns anos, e aí a gente já vê que nesse ano já está quase o triplo, né, na realidade. Alemanha, Reino Unido, França,
A Índia, né, tem tido um crescimento considerável aqui, já está em 7º lugar, passando o Brasil, inclusive. Tem a Itália, também tradicionalmente entre as maiores economias do mundo, e o Canadá em 10º, tá? Em relação ao PIB industrial, como eu falei, o Brasil está só em 12º, foi ultrapassado em PIB industrial pela Indonésia, tá? E aí, as maiores economias industriais e as maiores economias do mundo. Vamos comparar. Na lista das maiores economias industriais, estão presentes, por exemplo, a Federação Russa, a Coreia do Sul, que não estão presentes na lista, deixa eu só confirmar aqui, 2, 4, 6, 8, até a Itália. Aqui a Itália é o 10º PIB industrial do mundo. Mas na lista dos 10 mais, aparecem, por exemplo, a Coreia do Sul e a Rússia e a Federação Russa, que não estão presentes nas maiores economias. Tá? Então isso mostra o poder, por exemplo, que a indústria tem na Coreia do Sul, tá? Que hoje nós compramos Samsung, lave e seca Samsung maravilhosa, porque é a Coreia do Sul que produz. Se a gente for comparar, a Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil na década de 60. A Rússia também, ela tem se recuperado do fim da União Soviética, tá? Embora não tenha um PIB maior do que o Brasil, tem uma produção industrial maior do que o Brasil. Então, o fortalecimento da economia russa não teria sido possível sem esse desenvolvimento industrial. Depois do Brasil, né, tem o México, a Arábia Saudita e a Austrália. Tá? E a vergonha, a Indonésia está na nossa frente. Tá? Não, nada contra a Indonésia, mas a Indonésia não é um país tradicionalmente, nunca foi um país tradicionalmente industrial como os países desenvolvidos. Né? E é o mesmo caso da Coreia do Sul. Tá? Na década de 60, lembra disso, na década de 60 era mais pobre que o Brasil e hoje tem um PIB industrial maior. Não sei quantas vezes a renda per capita, se não me engano são 2, a do Brasil está em 12, 13 mil e a deles está em 23, uma coisa assim. É praticamente o dobro, pelo menos. Enfim, então, e a Indonésia crescer como indústria também está relacionada ao reordenamento da produção no leste asiático, tá? Quando eu começar o curso regular, a gente vai trabalhar isso, ok? Meio ambiente. 41. A União estabelece que suas unidades de conservação de proteção integral devam estar em áreas de posse e de domínio públicos. Está errada. Tá? Por que essa questão está errada? Porque refúgio de vida silvestre e monumento natural, que são unidades de conservação de proteção integral, elas podem estar em áreas particulares. Tá? Então, para ser proteção integral, não precisa que seja público. Tá? Pode ser em terra privada. 42. A importância das florestas é reconhecida pelo SNUC, pela legislação brasileira estabelecida no SNUC, que define como área de proteção integral as florestas nacionais. Ela também está errada, gente. Por que ela está errada? Porque a floresta nacional é de uso sustentável justamente para poder se utilizar desse recurso florestal de forma sustentável. Tá? Então está errada. A FLONA não é de proteção integral, é de uso sustentável. 43. As reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável são pertencentes às populações tradicionais, como ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Está errado. Tá? Por que está errado? Porque elas não pertencem às populações tradicionais, elas são públicas, com uso cedido às populações tradicionais. Ok? 44. As reservas particulares do patrimônio natural são áreas privadas que devem observar normas específicas com vigência estabelecida, a fim de que possam renovar seu status de unidade de conservação. Conversa para boi dormir, tá? Reserva particular do patrimônio natural são gravadas com perpetuidade. Então não tem essa coisa de contrato com vigência, nada disso. 45. Corredores ecológicos são fundamentais
para a preservação da biodiversidade, já que unem fragmentos e permitem o desenvolvimento das espécies de maior porte. Certíssimo, tá? Essa é a função do corredor ecológico. Então, por exemplo, se a gente pensar na Mata Atlântica, que foi absolutamente, grandemente devastada, a importância dos corredores ecológicos é imprescindível para a própria manutenção do bioma. Tá? Por quê? Porque se for muito fragmentado e cada fragmento for muito distante entre si, por exemplo, uma espécie como onça, ela não sobrevive, porque ela precisa de um campo de atuação um pouco maior. Tá? Então, as espécies de maior porte, elas precisam dos corredores ecológicos para poderem sobreviver. Tá? Por exemplo, se a gente for pensar na Mata Atlântica do Parque Nacional, que tem o Corcovado, gente, como eu esqueci disso, e sou carioca, mas onde tem o Corcovado, no Rio, Cristo Redentor, é um Parque Nacional da Tijuca, pronto, lembrei. Ali a gente não vê onça, tá? E não é só porque está na cidade, não, é porque está isolado de outras áreas. Mas se a gente for para a região serrana do Rio, a gente vê onça, tá? Então a gente tem uma noção de que é importante o corredor ecológico porque ele preserva as espécies de maior porte, elas podem circular, tá? E quanto menor e quanto mais fragmentado, caso essa espécie sobreviva, mais tende a haver cruzamento de genético, né? Às vezes os irmãos onça acabam cruzando e isso dá problema para a preservação da espécie, enfim. Uma série de problemas surgem desses fragmentos. Então, mais uma vez, os corredores ecológicos são imprescindíveis na preservação da biodiversidade. 46. A maior parte das unidades de conservação federais é de proteção integral, uma das razões pelas quais o agronegócio questiona as políticas ambientais brasileiras. Também é conversa para boi dormir, tá? Vou colocar aqui no vermelhinho, que não estava. A maior parte das unidades de conservação do âmbito federal, elas são de uso sustentável, não de proteção integral. Então, não há por que questionar dessa forma que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele preserva demais, ele não permite a produção. Isso é mentira. Tá? Isso não se justifica, isso não se aplica. 47. A Caatinga apresenta vegetação adaptada à baixa pluviometria, especialmente nas áreas mais elevadas, como na Serra da Ibiapaba e na Chapada do Araripe. Está errada, tá? Por que ela está errada? Porque as áreas mais elevadas, elas são vistas até alguns trechos delas como enclaves ou encraves de Mata Atlântica. Tá? Então, as áreas de baixa pluviometria da Caatinga, as áreas mais secas, não são as áreas mais elevadas de serra ou de chapada, tá? Na maioria dos casos, essas áreas de serra e de chapada, elas acabam sendo mais úmidas, ok? Então, a questão está errada. E a última questão a Mata Atlântica é um domínio brasileiro tropical com florestas ombrófilas e elevada biodiversidade. Também está errada, tá? Por quê? Porque a Mata das Araucárias, que faz parte da Mata Atlântica, ela é subtropical. Então, a Mata Atlântica, ela não é toda ela tropical. Tá? Cuidado com isso. Tá? A Mata de Araucárias, ela é subtropical. Tá? Então, a questão ela está errada. Voltando aqui para mim, eu vou compartilhar um aluno pediu para eu falar sobre os resultados do censo do IBGE de 2017, o agropecuário. Como os dados ainda são preliminares, eu não vou me ater muito a isso, tá? Voltei aqui para mim, que eu já vou compartilhar novamente a página do Censo Agrícola, em que está falando do pessoal ocupado, e a gente pode trabalhar algumas questões em relação a isso. Deixa eu compartilhar aqui os resultados do censo, que ainda tem alguns minutinhos, a gente fala com tranquilidade. Vamos lá. Em relação aos produtores, gente, a gente pode perceber que a maior parte dos produtores ainda é do gênero masculino, o que é uma certa característica do campo, tá?
ainda que haja áreas em que a mulher ela atue no campo, para os interiores, essa atividade ela ainda está um pouco relacionada ao gênero, tá? Então, roça é coisa de homem, mulher fica em casa, bem assim, tá? Então, não surpreende que a maior parte a maior parte do gênero desses produtores seja masculino, tá? A idade, isso daqui é um dado bastante importante, porque a gente mostra como é envelhecido, tá? Esse perfil etário dos produtores do campo. Já me relataram que isso acontece aqui no Paraná também, mas no Piauí, onde eu fiquei 4 anos, era muito notório o fato das pessoas, dos mais jovens, não quererem se manter no campo. Tá? Primeiro porque, no caso específico do Piauí, era um salário de fome. Se a pessoa trabalhasse no campo, ela teria uma condição financeira muito precária, porque é muito baixa produtividade, o semiárido ainda é pior, que foi onde eu morei, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente já percebe que no Brasil inteiro, o perfil das pessoas que trabalham, que produzem no campo, é de população mais envelhecida, tá? Os jovens com menos de 30 anos são 5% apenas, tá? Que produzem nos estabelecimentos. Então, assim, a maior parte das pessoas que estão produzindo são pessoas mais velhas, são adultos, tá? Escolaridade, mais um problema para o campo brasileiro, tá? A gente vê aqui mestrado e doutorado 0,3%, graduação 5,5%, 5,6%, o EJA, que terminou segundo grau, 0,24%, consegue ser menor do que o mestrado ou doutorado, técnico de ensino médio 1,5%, regular de ensino médio 12,65%. Se a gente somar tudo isso daqui, pode colocar aqui também o antigo científico, vai, 0,5%. A percentagem ela é muito baixa de escolarização no campo ainda, tá? Primeiro porque as pessoas não veem o estudo como algo útil ou legítimo. Isso era muito comum acontecer no Piauí, por exemplo, e não é uma questão de que é no Piauí porque é mais pobre, não. Isso é uma questão que a gente vê nacional, tá aqui, estão aqui os dados, tá? E isso é um problema, não só para o trabalho em si, para as técnicas utilizadas. Queimada ainda é uma coisa recorrente, por exemplo, tá? Então, isso tem impactos consideráveis sobre o campo, tá? Não sobre o agronegócio, porque o agronegócio é biotecnologia, satélite, então você tem que ter uma escolaridade. E mesmo nos casos em que os funcionários possam ter uma escolaridade baixa, eles recebem algum tipo de treinamento ou capacitação. Tá? Quando a gente fala de agricultura familiar, em que esses custos de um acompanhamento genético por satélite ou por qualquer coisa assim sai muito caro, até mesmo uma semente geneticamente modificada é muito mais caro, isso se reflete talvez em problemas de produtividade, degradação ambiental, enfim. Tá? Então a escolaridade ainda é um problema para o desenvolvimento do campo, sem sombra de dúvida. Parda ligeiramente, a cor e raça ligeiramente maior para brancos, com 45,4, do que negros, do que pardos, né? Mas se for considerar a população preta, que junta preto e pardo, é a maioria, tá? Tem os indígenas, os Niceis e Sanseis, e o pessoal ocupado, tá? Isso também é interessante. A maior parte, 73%, como vocês veem aí, tem laço de parentesco com o produtor. Então, isso mostra que a agricultura familiar é quem mais emprega no Brasil ainda. O agronegócio, que é uma agricultura tecnológica intensiva, ela já não depende da mão de obra como dependia antigamente. A cana você não colhe mais na mão, você colhe com máquina. Tá? Então, tudo isso mostra que a ocupação, a ocupação no setor agrário, ainda depende, no setor primário, né, vamos colocar assim,
depende fundamentalmente da agricultura familiar, porque 73% tem laço com o produtor. Tá? Obviamente, eu não posso dizer que os 73% tem laço com o produtor, até porque são dados preliminares. Tá? Mas isso mostra que há uma tendência de aproximação de parentesco que é bem característica da agricultura familiar, não tem como fugir disso. Os outros dados aqui são sexo e idade do pessoal com parentesco, aí predominam mulheres, né? A 66%, no caso, ou seja, a família, né? Com filha, talvez alguma coisa assim. Opa, subiu. E por fim, o pessoal ocupado sem parentesco, tá? Sem laço de parentesco, é metade das pessoas. Ou seja, nessas áreas provavelmente em que há esse pessoal ocupado, 50% não tem esse laço. Deixa eu só ver as outras percentagens para ficar perfeito. Permanentes, pessoal ocupado permanente e temporário. Isso mostra que sem parentesco são 50%. Permanente e temporário. Tá. Os permanentes, eles ainda tendem a gozar de algum tipo de garantia, tá? Porque como a gente está falando sem parentesco, a gente está falando de uma produção que esteja mais vinculada ao comércio, ao mercado, tá? Mesmo sendo agricultura familiar. Lembra que a agricultura familiar não é necessariamente aquela agricultura de subsistência, tá? A agricultura familiar, ela já significa que há uma incorporação ao mercado, você tem acesso a crédito, enfim, tá? Então, o pessoal ocupado sem parentesco temporário é 23%. E permanente, 24%, é quase a mesma percentagem. Tá? Mas os permanentes tendem a ter uma segurança maior que você não vê, por exemplo, no semiárido, em que você não tem essa produção que permita uma fixação do homem no campo como assalariado e tal. Eu peguei esses dados só para fazer um comentário rápido, breve, do censo que me pediram. Mas lembra, gente, que esses dados eles ainda são preliminares, tá? Então há a possibilidade de que haja alguma alteração nesses dados, ainda que pequena, mas qualquer dúvida, vamos encerrá-lo agora. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou pela Legato, na página da Legato, no Facebook, por e-mail, por mensagem, ou comigo diretamente pelo e-mail washingtonramos.geopsique@gmail.com e pelo WhatsApp, DDD 11 99666 0970. Qualquer dúvida, entre em contato, boa sorte, se preparem bem, estudem, podem tirar dúvida comigo, estamos aqui para isso. Boa noite para aqui a transmissão da página da internet. Boa noite, bons estudos e que sejam aprovados. Um abraço.